E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar o nosso sexto módulo, que é a parte 2, né, de gerenciamento de dados e operação na nuvem. Então, o que é que nos espera, né? Diferenciar o monitoramento de observabilidade, instrumentar aplicações para a geração de métrica, para a gente poder entender melhor o funcionamento, né? Como é que nossa aplicação está se comportando lá dentro da nuvem, aplicar estratégias de cache e CDN para reduzir a latência da nossa aplicação, compreender o conceito de FinOps e otimização de custos, avaliar os impactos energéticos e de arquiteturas de nuvem e relacionar desempenho, custo e sustentabilidade, né? Então a gente já viu nessa nossa caminhada, né, que nossa sexta aula, né, que colocar no ar é apenas um começo, né? Porque depois que a gente faz a implantação do nosso sistema, aí a gente vai ter que garantir e começar a operação contínua dele, né? Não sei se vocês lembram aí no módulo 5 a gente viu algumas estratégias, né, de operação contínua para evitar justamente aquela parada para atualizar o sistema. E aí a gente vai ver o ciclo da excelência operacional, né? Que é a técnica financeira e operacional. A técnica é o sistema está rápido e disponível. A financeira, estamos gastando o mínimo necessário. E ambiental, qual o impacto energético da nossa arquitetura, né? Então, operar bem, ela é tão importante quanto desenvolver bem, né? E aí tem essa diferença entre monitoramento e observabilidade, né? Então, o monitoramento ele é reativo, né? Pergunta: o sistema está funcionando? Tá? E aí ele está usando? Quais são os indicadores de CPU? Está usando muita memória, disco, taxa de erro, latência média? E aí como é que a gente pode fazer esse monitoramento, né? Por exemplo, cada plataforma de nuvem tem seu serviço, né? Que permite fazer isso, né? No caso aqui a Amazon tem a CloudWatch, né? E aí, por que isso é importante, né? Muitas vezes quando a gente faz uma atualização de sistema, às vezes a gente muda até faz uma atualização de biblioteca, muda a versão de biblioteca, pode ter impacto nesses indicadores aqui. Eu posso estar consumindo mais CPU, consumindo mais memória, ou o inverso, né? Eu posso também consumir menos CPU e menos memória, né? Isso também vai impactar, como também na latência média, que a gente vai ver que é um indicador muito importante para nossas aplicações. E aí, na hora que a gente trabalha, vê aqui a questão da observabilidade, né? Ela já tem um caráterzinho mais investigativo, né? A pergunta vai ser: por que está lento ou falhou, né? E aí, como é que eu vou fazer essa investigação? Vou ter três pilares aí: as métricas, os logs e o trace, né? E aqui, para fazer o trace, nós temos alguns desafios. Por quê? Para fazer esse rastreamento, nossa aplicação agora ela vai mudar, ela tem uma arquitetura diferente. Então, eu tenho que ter essa noção que eu vou ter que fazer esse rastreamento distribuído, né? Por exemplo, existe aí o serviço da X-Ray da AWS, né? Então, o que é que essa observabilidade vai me permitir, né? Vai me permitir entender o comportamento interno da minha aplicação. Como é que ela está se comportando, né? Dentro lá das instâncias. Isso é importante para eu poder, por exemplo, traçar estratégias de otimização, né, para eu, é claro, gastar menos energia, menos dinheiro, necessidade de menos distâncias também para trabalhar, né, para que meu sistema trabalhe da melhor maneira, né? Então, para isso, né, a gente vai trabalhar, tem que ver essa noção de performance em cache, né? Por quê? Os milissegundos, eles impactam, né, na experiência do usuário. Então, por exemplo, se você tem um sistema que o usuário acha lento para carregar, né, ele vai começar a abandonar, né? Tem alguns estudos que dizem que a partir de 3 segundos de demora, o usuário já não quer mais saber daquele sistema, já é incômodo para ele, né, esperar tanto tempo no sistema. E aí, ó, uma conversão é aquela conversão do usuário, né? Quanto mais ele gosta do sistema, né, é porque ele está conseguindo fazer as ações que ele gostaria do sistema, né, não demora tanto, consegue visualizar os produtos de maneira rápida, fazer uma compra de maneira mais ágil. Então, isso converte o usuário, né? Como também, né, eu tenho que fazer o quê? Uma otimização do meu sistema de busca, né? Então, isso também
impacta, né, para que o meu sistema ele seja bom de ser visitado, bom de ser utilizado, né? E aí, para a gente também fazer isso, a gente tem que se utilizar de determinada estratégia de cache, né? Cache de aplicação, como por exemplo o Redis, né? No caso, e também tem a Amazon Elastic Cache, né? Cache de API, para evitar reprocessamento de requisições idênticas, ou seja, fazer novamente as rotinas, né? E o cache HTTP, né? Que aí a gente usa bastante com os cabeçalhos, né? Então, dentro da parte de HTTP, a gente viu que tem é, é, alguns cabeçalhos, né, que ele disse, você pode deixar aquele conteúdo, no caso seria objetos HTTP, em cache, ou inclusive tem até aquela meta no cache, né, para evitar que ele faça cache. Se ele for cache, então é muito mais ágil porque o servidor web vai retornar o que já está em memória. Não tem que quebrar toda a hierarquia de cache e recuperar de novo lá no disco aquele objeto, né? E aí o que é que acontece? Quando você tem um cache bem aplicado, ele vai reduzir o custo e aumentar a performance, né? Isso aí é importante, né, para o sistema ele rodar da melhor maneira possível, né? E o sistema em nuvem, né, ele trabalha com o conceito de CDN, Content Delivery Network, né, onde eu tenho aqui, ó, tem um sistema central aqui, imaginando isso, e aí eu vou ter a replicação nos meus sistemas, na minha rede, né, de, de envio, né, de disponibilização de conteúdo, né. Por exemplo, quem usa muito esse conceito de CDN, né, são os sistemas de streaming como Globo.com, como Netflix, né, Disney Plus, né? Então, ele não tem um único servidor central, né? Então, ele tem parceiros mundiais, onde ele tem a cópia do seu conteúdo mais próximo do usuário. Porque isso vai dar o quê? Vai dar uma sensação de uma experiência melhor para o usuário. Ele vai conseguir consumir aquele conteúdo com uma latência mais baixa, com mais eficiência, né? Então não vai ter que passar por toda uma rede, muitas vezes andar digamos assim, navegar algumas milhares de quilômetros para poder entregar um conteúdo. Você tem um servidor local, né? E aí o que ele é o quê? O CDN ele quer levar o conteúdo estático para a borda, onde eles chamam essa borda de Edge Location, né? Então o fluxo é o quê? O usuário vai para a Edge, né? Que é lá o cachezinho, o servidor de origem, né? Então se o conteúdo estiver aqui no cache, ele já retorna para o usuário. Se não, ele vai lá sincronizar com o servidor de origem e aí sim ele vai retornar para o usuário. Se por acaso um segundo usuário for atrás desse mesmo servidor de cache, ele vai ter o conteúdo lá disponibilizado aqui no servidor de cache. Então você tem uma eficiência maior, né? No caso, por exemplo, no provedor de nuvem, agora quem está fazendo o curso, né, da Amazon, tem o CloudFront, né? E aí o que é que você tem? Você tem uma redução de latência global, né? Menor carga também no back-end e uma melhor escalabilidade, né? Porque o seu cliente pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode ter o CD, você vai ter o seu dado, né, muito mais próximo a ele. Então, o tempo para disponibilizar aquele dado ele vai ser menor, né? E além de tudo isso, né, nós temos o mito da nuvem, as coisas são muito mais baratas na nuvem, né? Que a nuvem, ela colocou esse conceito de pass as you go, né? Então tem essa flexibilidade, mas também tem o risco de desperdício. Se você se você trabalha com nuvem, a gente que o IF chegou a ter alguns créditos de nuvem, né? Quem deixava a máquina ligada ou, digamos assim, pediu, configurou a máquina com mais recursos que deveria, aquele crédito ele vai embora rapidinho, né? E aí o que é que vai acontecer? Se você não tiver o controle das distâncias, do armazenamento e do tráfego, você vai gerar, né, um gasto maior do que deveria. Então, tem que ter cuidado com instâncias ociosas, armazenamento não utilizado, mais, digamos assim, alocado, né, e tráfego desnecessário, né? E aí existe também a FinOps Foundation, né, que ela vai integrar engenharia, finanças, negócio. O objetivo de quê? Maximizar o valor e reduzir o desperdício, né? E aí vocês podem procurar aí por FinOps Foundation e ver, né, quais são as boas práticas, né, que eles colocam, né? E aí dentro do modelo de compra, né, tem aquela instancinha C2, que é sob demanda da Amazon,
que aí ela é ideal, né, para cargas imprevisíveis, né? E aí, a depender das distâncias reservadas, você vai ter um compromisso, né, de 1 a 3 anos, com desconto, um bom desconto, né, ideal para cargas constantes. E aí, as spots, né, instâncias, e aí você vai ter até 90% de desconto, que pode ser interrompido a qualquer momento, e ele é ideal para processamento assíncrono, né? Que ele seria o quê? Ele não fica disponível. Ah, eu tenho uma necessidade de um processamento que não é instantâneo, de algum sistema ou coisa do tipo. Eu posso pegar essas spot instâncias, elas são mais baratas, né? Mas eu não vou ter elas ao mesmo tempo. Meu sistema vai funcionar, vai começar a fazer meu processamento, mas ele pode ser suspenso para dar prioridade a alguma outra coisa. Então, nós temos aqui esses três modelos, né, de compra da Amazon, né, da EC2, sob demanda, instâncias reservadas e esses spot instâncias, né? E aí nós temos o conceito de right sizing, né? Ou seja, o tamanho correto, né? Estou usando mais recurso do que realmente eu preciso, é uma coisa que a gente deve ver na hora que está trabalhando em nuvem. Porque nós temos o erro comum que é o quê? Melhor sobrar do que faltar. Lembrando que existem várias técnicas de rescaling dentro da nuvem. Então, a gente não precisa sobrar muito, não precisa deixar sobrando, né? Ou seja, no momento que eu vou aumentando a quantidade de instâncias, né? Eu já consigo é, é, ter o melhor consumo, né? O melhor custo financeiro para mim, né? E aí, se eu tiver essa mentalidade, qual vai ser o resultado? Eu vou estar alocando recursos do qual eu não vou estar precisando. Então, eu vou ter um custo elevado e eu vou ter um desperdício energético, né? Porque eu vou estar alocando lá com muitas CPUs, sistemas, instâncias lá que eu não estou, os meus clientes não estão consumindo, não tenho demanda para aquilo, né? E aí, qual é a solução? Mais uma vez, é monitorar e eu saber quantos usuários eu tenho, qual é a minha previsibilidade de usuários, né? A partir do meu sistema. Então, vou o quê? Monitorar o uso real, ajustar o tamanho e combinar com auto-scaling. Lembrando, por exemplo, sistemas de comércio virtual, eles têm picos próximos de datas especiais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, né? Já um sistema, por exemplo, como o nosso SWAP, ou sistema acadêmico, né, nós temos picos de uso no início e no final do sistema, muita gente acessando ao mesmo tempo, o aluno querendo saber qual nota ele tirou, o professor querendo colocar lá as notas, né, fechar os diários do semestre. Então, isso aí é comum, né, é comum a depender do tipo do sistema, né? Então, você tem que saber, né, como utilizar da maneira correta. Então, é muito difícil você pegar esse equilíbrio entre esses 6 pontos, né? Performance, custo e sustentabilidade, né? Então, é esse trade-off entre eles, né, que a gente tem que é, é, equilibrar, né? E aqui, ó, a parte de eficiência energética na nuvem, né? Então, eu tenho a minha efetividade, né, do uso de energia, que é a energia total sobre a energia usada, né? Então, quanto mais próximo de um, mais efetivo, eu tenho menos carga ociosa, né? Então, por exemplo, data centers de IP escala são bem mais eficientes do que data center local, né? Porque eu tenho lá tudo lá centralizado, né? Eu tenho mais máquinas virtuais, mais instâncias, né? Aquela parte da elasticidade, né? E aí a gente tem o conceito de green coding, né? O que é o green coding? Se eu tenho um código ineficiente e não otimizado, né? Ele vai necessitar de mais CPU, mais energia e para eu ter mais essa energia, eu vou ter mais carbono. Então minha pegada de carbono ela vai ser maior. E aí quais são nossas responsabilidades enquanto desenvolvedor, né? Otimizar loops, criar índices no banco, evitar pooling excessivo, preferir arquitetura orientada a eventos, né? E isso quer dizer que a eficiência técnica também é uma eficiência ambiental, né? Então, o sistema vai rodar mais liso, né? Vai rodar mais tranquilo. Vou precisar de bem menos recursos quando eu tenho um sisteminha mais otimizado, né? E também tem a questão uma coisa interessante, né, que eu tenho várias regiões hoje, né, com CDN e com vários sites, vários data centers espalhados pelo mundo, né? E
pessoal chegou, tem um estudo que eles chegaram à conclusão que nem toda região tem uma mesma matriz energética. Por exemplo, tem países que eles usam muito mais carvão para gerar energia, tem países que têm uma matriz energética mais energia atômica, né? No caso, o Brasil aqui nós temos uma matriz energética muito mais limpa, com energia hidráulica, com solar também e energia renovável, né? Então nós temos menos termoelétrica do que outros países, né? Mas a depender da região, né, ela vai ter uma matriz mais limpa ou mais suja, que demanda mais carbono, né? Então, algumas usam, como eu falei, né, solar, eólica, né, hidrelétrica. E outras dependem de combustíveis fósseis, né? E aí a decisão que a gente vai ter que ter, né, para ser claro, vai ser mais com uma pegada menor de carbono, é a latência com a regulamentação mais o impacto ambiental, né? Ou seja, parece que na informática tudo depende de alguma coisa, né? Nunca tem uma resposta bem fixa, né, de determinadas coisas, né? E aí, ó, o ciclo de excelência na nuvem é o quê? Tudo está conectado. Eu tenho o meu código, se eu tiver um código eficiente, eu vou ter menos processamento vou demandar menos recursos, menos servidores. Para mim vai ser bom que eu vou ter menos custo e eu vou ter também uma menor pegada de carbono, um menor impacto ambiental, né? Então, se eu tiver o código otimizado, eu estou usando com menos recursos, né? Eu tenho menor gasto energético e eu tenho um menor impacto ambiental, né? Então, na hora que estiver codificando, né, a gente também tem que lembrar dessas demandas. É claro que muitas vezes uma coisa mais moderna tem muitas vezes uma demanda maior de recursos, mais chamadas assíncronas, né? Então, vou ter que usar mais rede, mais recursos, mais CPU, a depender da minha aplicação também não tem como eu fugir, né? E aí, o resumo agora aqui do nosso módulo 6 o desenvolvedor moderno deve ser um arquiteto eficiente, financeiramente consciente e ambientalmente responsável, né? E aí, operar com excelência e integrar desempenho, custo e sustentabilidade, né? Então, com isso finalizamos a parte 2, né? Desse módulo de gerenciamento de dados e operação na nuvem. Pessoal, tchau, tchau. Até mais. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa.